E agora, na 316, confira a reprise de mais uma entrevista da Quarta Missionária. Nesta manhã de quarta-feira, com o nosso querido pastor Robson Rocha, né, que é lá do projeto Lar Batista, lá em Palmas, Tocantins. É isso, pastor. Bom dia, querido, tudo bem? Bom dia, que prazer estar aqui novamente falando com vocês, que alegria. Legal, o prazer e a honra é toda nossa, pastorzão. Seja muito bem-vindo. Obrigado aí por ter atendido o nosso chamado para estar conversando conosco aqui na Rede 316. Mas aí, tá tudo bem? O senhor está em Palmas mesmo? Palmas. Nesse momento eu estou em Palmas, Palmas Tocantins. Sim. Terra do eterno calor. Como é que é o nome? Tem um missionário aí, inclusive que é do Lar Batista, que sempre participa aqui com a gente, mandando recado aqui na rede, e inclusive ele manda recado das crianças também. Aí me deu um branco agora, que eu não lembro o nome dele. Não lembro o nome dele. É um missionário daí do Lar Batista mesmo. É o Josenildo, talvez? Não, acho que é outro nome, não é esse nome não, Josenildo? Não, acho que não. Alex? Alex, missionário Alex, ele mesmo, então. E ele sempre manda recado e ele fala que aí em Palmas sempre tá o maçarico tá ligado, é isso que ele fala. Isso mesmo, é verdade, ele não mentiu não, é verdade. Que o maçarico tá ligado aí direto, né? Rapaz, essa região aí é bem quente, né, pastor? A região aqui é região norte, né? Sim. Então, aqui são 6 meses sem chuva e 6 meses com chuva. Eita. Mas o calor é o mesmo. Sim, é verdade. É igual, eu sou do Pará, né? Eu sou do norte aí. Então você conhece bem. Não, aí Belém, meu irmão, não perde nem um pouquinho aí para Palmas, viu? Não, a diferença é que quando não chove, aí tem a questão da umidade do ar, né? Que tem dia que chega a 15%, 20%. Sim, é quando chove, nesse né? Caso aí. Então a gente tem esse diferencial. No caso, para quem está aí na região sul, sudeste, eles têm as 4 estações. Nós aqui no norte só temos as 2, né? Que é inverno e verão. É verdade, é desse jeitinho mesmo. Mas a alegria de estar servindo ao Senhor no campo é grande, de qualquer forma. Amém, glória a Deus. E o senhor é de onde, meu pastor? Eu sou do Rio de Janeiro. Do Rio de Janeiro. A minha última igreja que eu pastoreei no Rio de Janeiro foi a primeira igreja batista em Benfica. Então, de lá eu trabalhava na sede da Junta de Missões Nacionais, e de Missões Nacionais eu fui trabalhar na sede da Junta de Missões Mundiais. Então, Sim. Em Missões Nacionais eu conheci a minha esposa, a missionária Judite. Então nós casamos, eu fui para Missões Mundiais e ela continuou em Missões Nacionais. E depois nós fomos convidados para assumir o Lar Batista, aqui no Tocantins, né? Na época, era no interior, bem no interior mesmo, numa cidade chamada Itacajá. Fazia divisa com a reserva indígena dos índios Craôs. Então, foi algo assim, foi uma mudança radical, sabe? Você sai do Rio de Janeiro e vai bem para o interior do Tocantins. Naqueles primeiros dias nossos foram dias bem difíceis. Mas como o ser humano eu costumo dizer que nós somos adaptáveis, né? Então nós fomos nos adaptando ao momento, ao clima, às condições, mas foram momentos muito difíceis para nós lá atrás, em 2003. Ver se eu consigo mudar aqui. O pessoal do Estúdio Central aí, se puder me dar um ok aí, está tudo ok? A captação está normal aí? Eu estou te ouvindo bem. Está me ouvindo bem, né, pastor? Não, eu te ouço bem. É porque o senhor consegue ouvir uma musiquinha de fundo aí? Não ouço. Ok. Tá. Só ouço você. A captação aqui está por outro lugar aqui. Mas tudo bem, mas dá para a gente seguir aqui, pastor? Dá para o senhor está me ouvindo, é o mais importante. Muito bem, então, e agora me conta, pastor, o senhor já está na área missionária aí há quanto tempo? Olha, estou há quase 20 anos. Sim. Quase 20 anos. Porque, na verdade, tanto eu quanto a minha esposa,
nós já trabalhávamos na junta, né, na sede da Junta de Missões Nacionais, desde 1998, mais ou menos. Uhum. Então, em 2003, nós viemos para o campo. Né? Muito bem. Então, Peraí só quase um 20 pouquinho. anos. Só um Tá pouquinho, bom. pastor. Luiz, me fala aí, meu irmão. Eu sigo ou não sigo? Você falou que era para seguir e agora falando que não está chegando. Eu sigo ou não sigo aqui, meu irmão? Me ajuda aí. Ou então, o que é que a gente faz? É que eles estão Rapaz, me monitorando lá, né? A gente está ao vivo. Hoje aham, nós tivemos uma manutenção aqui na nossa plataforma também, né? E aí eu de manhã tô, teve uma complicação, né? acabamos ficando fora do ar aí, além do previsto. Talvez E o tempo, não sei se tem a ver. não, era uma manutenção prevista mesmo, só que se estendeu um pouco mais, né? E aí eu queria que o meu amigo Luiz me ajudasse. Ele está lá no meu estúdio central e está captando o nosso bate-papo. E só que ele falou que era para seguir, depois disse que não está chegando, eu não entendi. Luiz, você pode me responder, meu amigo? Ao vivo? É, ao vivo mesmo. Eu vou perguntar ao vivo para saber o Ajuda que a que eu gente, faço aqui. Luiz. Ajuda a gente aí, Luiz. Bom, são 10 horas e 20 minutos. Eu estou conversando com o nosso querido pastor Robson Rocha, a nossa quarta missionária. Estou tentando conversar com ele aqui, né? Mas eu preciso do ok aqui dos meus amigos que ainda não me responderam. Eu estou aguardando aqui, né? E não me responderam ainda. Bom, mas vamos lá, vamos seguindo aqui, meu pastor. O senhor está me ouvindo? Tá, eu acredito que está saindo no ar. Deixa eu ver. Vê aí que eu não sei. Eu não tô com. No ar está saindo, pelo menos a minha voz está saindo no ar normal. O senhor também. Então, vamos seguindo. Vida Então que vamos segue. seguir, sem música de fundo. Muito bem. Bom, mas meu pastor, e aí, mas o senhor quando começou na sua vida, vamos chamar nessa vida eclesiástica, né? Ou seja, servindo ao Senhor aí e tal, o senhor já começou e já foi ser missionário ou não? Como é que foi isso aí? Não, não. Na verdade, eu tive o chamado com 12 anos, não é? Uhum. Mas, então eu fiz todo aquele trâmite normal, é, adolescente, jovem, e depois fui para o seminário, tudo sempre dentro da igreja. Fui para o seminário e um dia, aí eu pastorei a minha primeira igreja no Rio de Janeiro, que foi a primeira igreja batista no Jacaré. Fui pastor auxiliar na segunda igreja batista em Vieira Fazenda. Depois fui para Benfica e segui aqui para o campo missionário, né? Eu já conhecia, porque como trabalhava na sede, então de vez em quando eu vinha para o campo visitar, né? Aquela visita que o coordenador faz no campo. Naquela época eu vinha junto com o pastor Jeremias Bento, que era o meu gerente. Então ele sempre me trazia com ele. Então eu já conhecia o projeto. Então quando eu fui convidado para assumir, o meu coração se encheu de alegria, porque eu percebi que foi Deus falando comigo, me trazendo para o campo missionário. E aqui no campo missionário nós temos, eu posso dizer para vocês duas coisas, que Deus faz um milagre aqui todos os dias. Eu vejo, quem vem aqui percebe e também vê os milagres que Deus faz no campo missionário. E também a alegria de estar servindo ao Senhor, de você perceber a presença do Senhor aqui conosco. É muito interessante, sabe? Uma coisa é você ouvir falar, outra coisa é você vir conhecer e você percebe essas coisas, o agir de Deus no campo missionário. Sim. Pastor, o pessoal está me pedindo aqui, o pessoal lá do Estúdio Central ele falou que está tendo um barulho aí, né? Não sei o que é, não sei se é aí, eu acho que é aí. Aqui? Tem alguma ventania, até mesmo um ventilador, ou sei lá, tem alguma coisa assim. Que Porque... ele está. Pronto, vê se eu mudei de ambiente, vê se melhorou. Sim. Eu acho que agora mudou. Acho que agora melhorou. Falou. Porque eu mudei de ambiente. É porque eu estava no ambiente mais ao ar livre, mas estava ventando um pouquinho. Ah, tá. Então deve ser isso. Então tirei o senhor da venda. Meu Não, Deus, tirei. tranquilo. O negócio é a qualidade, né? A gente precisa, os nossos ouvintes precisam estar bem informados, mas sem barulho também, para não tirar a atenção deles. Meu Deus. Mas meu pastor, e aí então o senhor teve esse chamado, né? Bem novinho e tal. E aí agora, e faz quanto tempo que o senhor está atuando no Lar Batista? Eu estou no Lar Batista desde 2003.
sim. O né, senhor que que é um fundou aí? projeto... como é que é? O senhor que fundou aí, não? Esse Não, quem sou eu? hum, Quem fundou foi um missionário de missões nacionais chamado pastor Francisco Colares. Ele hum. fundou o Lar Batista em 1942. Ah, tá, Né? tá. Então, de lá para cá, tiveram alguns coordenadores, né, que nós chamamos Uhum. também de diretores. E eu Sim, sou um dos tais, só que talvez eu seja o décimo primeiro diretor do Lar Batista. sim. É, E para quem não conhece, pastor, a Rede 316, ela é bastante ouvida mesmo, isso, por pessoas que não são batistas, né? Então, nós temos isso. muitos ouvintes aqui da Igreja Católica, Assembleia de Deus, Universal, enfim, né? E tem vários irmãos, de outras denominações que ouvem, que acompanham aqui a Rede 316. Eu queria que o senhor falasse um pouco o que seria o Lar Batista, O Lar Batista como que FF atua, né? Sorém, Uhum, ele é um projeto de abrigamento de crianças e adolescentes em situação de risco, vulnerabilidade social. O que é isso? São crianças que foram abandonadas, foram abusadas, tanto física quanto sexualmente, crianças cujos pais, alguns deles, os pais estão presos, são usuários de drogas. Então, é o nosso público aqui, crianças e adolescentes em vulnerabilidade social. uhum, Né? sim. E aí essas crianças chegam aí, o que é que o que É, é que vocês fazem aí no caso? O Lar Batista toma conta delas mesmo e ou não, isso ou destina? não, é um abrigamento. Elas ficam abrigadas aqui 24 horas, né? Nós costumamos Uhum, dizer que elas ficam aqui guardadas. sim. Então, nós temos duas casas-lares, e nessas Uhum, casas-lares, cada uma tem duas cuidadoras sociais. Então, essas uhum, cuidadoras é como se são as mães sociais dessas crianças. Então, ela é sim. responsável, cada uma é responsável por um determinado número de crianças. Hoje nós temos um total de 15, né, Sim, crianças. A nossa capacidade são 20 crianças. Então, sim, nós temos as cuidadoras que cuidam como se fossem os filhos delas. sim. Né? Então, ficou doente, tem que dar o remédio. Algum problema na escola, tem que ir lá resolver. Então, elas só chegam no Lar Batista e só saem do Lar Batista com autorização judicial. Nós não podemos receber fora desse trâmite da justiça. Né? E, co- Então, às vezes a criança, geralmente elas chegam é, arrebentadas, né, por causa uhum. da questão da família em si, né? Então Histórico elas de cada vêm, uma, né? cada uma tem a sua história, uma Uhum. história que eu costumo dizer que cada história é mais triste que a outra. Verdade. Porém, nós cuidamos, elas recebem amor, elas recebem porções da palavra de Deus, elas recebem amor, cuidado, que tanto todos nós missionários damos a elas, né, no dia a dia. Uhum. É, e assim, todos os dias é um grande desafio o cuidado com essas crianças, porque as situações que elas vieram faz com que nós, todos os dias, demos mais amor hoje do que demos ontem para elas, né? Para que elas Uhum. possam se sentir amadas, seguras, protegidas e, principalmente, saberem que, acima de tudo, Jesus as ama. Sim. E quem é que destina essas crianças para aí? A justiça, né? Ah, Geralmente é a sim, vara da infância que destina as crianças para o Lar Batista. Elas sim. não podem entrar e nem sair de outra forma que não seja pela justiça. Ah, ok. Tá bom? E tem uma idade mínima e máxima para isso? Tem. Nós recebemos crianças a partir dos 0 anos Sim. até os 11 anos. No máximo Mas 11 isso não anos. significa que a criança que chegou aqui com 11 anos, quando ela completar 12, ela vai embora. Não é assim. Né? Ela vai Uhum. ficando até a justiça decidir o que vai acontecer com essa criança. Ou ela vai voltar para a família, ou ela vai ser entregue para a família extensa, né, que é o tio, a tia, ou se ela vai ser colocada para adoção. Então tem um prazo para a justiça decidir isso. Sim. E E, um diferencial do Lar Batista é que nós ajudamos no trabalho, no trato da família dessa criança, né? Nós uhum.
nós fazemos com que nós abrimos as portas para a família poder vir visitar. Nós, em alguns casos, nós vamos a essa família, nós temos uma equipe chamada equipe técnica, com a psicóloga, com a assistente social, que elas visitam essas famílias também. Então é bem interessante o trabalho do Lar Batista. Sim. E existem outras extensões do Lar Batista em outros lugares? Como é que funciona isso? Existe, porque o Lar Batista, ele é chamado filial da Junta de Missões Nacionais. Então nós temos o Lar Batista também em Barreiras, que fica na Bahia. Na Bahia, perto daqui. Na Bahia, perto. É relativamente perto da gente, né? Ficam, se eu não me engano, 600 quilômetros daqui. Então nós temos, tanto aqui em Tocantins, como temos também na Bahia, o Lar Batista Davi Gomes. Sim, muito bem. E aí essas crianças, quando chegam, né, o senhor falou que tem aí algumas pessoas que cuidam, né, que vão tratar Isso. como se fossem filhos, né? Isso, são as cuidadoras sociais. Sim. E o senhor já teve situações de que essas crianças, depois de chegarem aí, de repente não conseguiram dar destino para ela, nesse sentido, ou não? Todas foram encaminhadas? Não, graças a Deus, assim, eu digo para você que mais de 95% dessas crianças hoje são pessoas de bem. Acho que a diferença são aquelas que, a diferença desses 5% é aquelas que a gente não teve mais notícia, né? Mas nós temos, por exemplo, um grupo no WhatsApp de ex-internos. Então nós temos internos que passaram por aqui em 1960, 1970, 2000 e alguma coisa. Então nós temos um grupo bom, então a gente está sempre tendo notícias. Nós temos pessoas que nos seguem no Instagram, ex-internos, lá no Facebook, e são pessoas assim que quando saíram, ou foram adotadas, ou seguiram a própria vida, né, quando completaram 18 anos, e são pessoas que principalmente colheram os frutos que receberam aqui no Lar Batista, né, do Evangelho. E volta e meia nós recebemos famílias que vêm trazer os filhos e muitas das vezes falam assim: olha, eu vim trazer os meus filhos aqui, pastor, para saber onde que eu fui criada, ou onde eu fui criado. Então eu quero que eles conheçam o Lar Batista. Então nós temos, inclusive temos pessoas que hoje que são pastores, que passaram pelo Lar Batista. Alguns são pastores, nós temos até empresários que foram crianças abrigadas no Lar Batista, famílias inteiras de irmãos, sabe? Por exemplo, eu posso dizer para ti, nós recebemos um menino, ele chegou com 8 anos. Então, aos 15, ele foi adotado. Isso é uma coisa muito difícil de acontecer. Aos 15, ele foi adotado. Esse menino hoje, esse moço hoje, ele tem, se eu não me engano, 20 anos. E ele está na Argentina cursando medicina. Então, para nós é uma alegria. Eu até brinco com ele, eu digo o seguinte: agora eu descobri o meu geriatra, eu vou ter um geriatra só para mim agora. E ele ri, né? Nós nos divertimos conversando. E é uma bênção esse moço, viu? É uma bênção mesmo. Então, assim, como ele, muitos outros, eu poderia ficar aqui e gastar o tempo do programa todinho falando sobre ex-internos, crianças que passaram por aqui e Deus mudou. O Lar Batista funciona como uma espécie de esperança para essas crianças. Às vezes eu as vejo brincando na praça, que nós temos uma praça, dentro do Lar Batista nós temos uma praça. Sim. E as crianças, as pequenininhas, vão para lá brincar com as cuidadoras à tarde. Às vezes eu fico olhando de longe e eu penso assim: meu Deus, onde essas crianças estariam se não fosse o Lar Batista? Né? Que aconteceria com essas crianças? Então nós temos assim, são crianças muito especiais as que vêm para o Lar Batista, porque eu acredito que são aquelas que Deus separa para que estejam conosco e para que possam multiplicar o amor de Deus quando saem. Porque às vezes elas voltam para a família e elas voltam com aquela porção da palavra no coração e elas multiplicam isso dentro de casa. Então nós temos casos também de famílias que começaram a ir para a igreja porque tiveram que levar a criança, porque elas, no Lar Batista elas iam para a igreja e elas queriam continuar indo para a igreja. E às vezes os pais, tanto os que adotaram quanto os pais biológicos, a família biológica,
começou a ir para a igreja também por causa das crianças. É muito bacana essas histórias. Sim. E, pastor, uma pergunta. O senhor já teve aí no Lar Batista alguma situação, ou até mesmo no Estado, né? Alguém, de repente, alguma autoridade? Porque, pelo que eu vi, vocês prestam serviço para o Estado, né? Mas vocês são sustentados também pelo Estado? Não é o Estado que banca o Lar Batista ou não? Ou é a Junta de Não, Missões? não. O Lar Batista é sustentado pela Junta de Missões Nacionais e Uhum, sustentado por parceiros, por amigos, por sim. pessoas que nós chamamos de parceiros, né? Então estão Uhum, sempre aqui. Às vezes nós, por exemplo, nós temos toda uma rede de psicólogos. Então nós levamos a criança ao consultório desse psicólogo, ele atende com todo amor, com todo carinho. Nós temos uma rede de pediatras. Amanhã nós vamos levar, amanhã não, perdão, na sexta-feira nós temos um menino que vai ser atendido no consultório de um neuro, né, neuropediatra. Ou seja, nós temos toda uma rede de parceiros que nos ajudam e não é cobrado um centavo desses parceiros no atendimento das nossas crianças. São consultas Né? de médicos particulares, mas que não Isso. cobram por essas Não consultas. cobram. Dentistas, inclusive, nós temos crianças que fazem um tratamento, nós levamos no consultório e aquele odontólogo, né, aquele dentista, aquela dentista, não cobra um centavo. Nós temos oftalmos que cuidam das nossas crianças e nós temos uma ótica que doa os óculos para as nossas crianças. Então, assim, nós somos. Deus tem nos abençoado sobremaneira. Sim, que bacana. E aí a pergunta que eu ia fazer para o senhor é a seguinte: o senhor já teve alguma situação de, por exemplo, autoridades do Estado que se incomodam pelo fato de o Lar Batista ter princípios cristãos evangélicos, por exemplo? Já, Uhum, já tive, né? uhum, sim, Inclusive, já tive algumas situações que já fui questionado por que o Lar Batista tem que ensinar. Aí eu vou colocar entre aspas, né? A frase está entre aspas. Por que o uhum, Lar Batista tem que ensinar a minha religião para as crianças? sim, Né? E eu fui questionado sobre isso, a questão religiosa, a minha, né? A minha religião, ou uhum, seja, porque eu sou uhum, pastor, então uhum. na visão de alguns promotor ou fiscal da justiça, por que a gente tem que ensinar a nossa religião? Eu falei, não, nós precisamos levá-las para quem é ensinada a palavra de Deus, nós ensinamos a palavra de Deus. O Lar Batista ele é todo pautado, né, nos valores bíblicos. Então, o que acontece? Nós temos algumas igrejas que levam as nossas crianças para cultuar com eles, porque o Lar Batista fica um tanto quanto isolado. Nós ficamos numa área rural. Então, nós temos, por exemplo, a Segunda Igreja Batista de Palmas, que disponibiliza todo domingo um ônibus para levar as nossas crianças para cultuar na Cibapa, né? Que nós chamamos a igreja é carinhosamente chamada de Cibapa, Segunda Uhum. Igreja Batista em Palmas. Então, isso nós ensinamos valores para as crianças pautadas na Bíblia. Mas na visão de algumas pessoas, isso incomoda, né? É, Porque não poderia ser assim, ou não deveria ser assim, eu não sei. Mas, enfim, isso fica para trás. Nós continuamos avançando, né? Como diz uhum, o nosso diretor, vamos avançar ou recuar? Vamos avançar. Então, sim, independente disso, nós vamos continuar ensinando, pautando os ensinos das crianças na palavra de Deus, que é a Bíblia Sagrada. sim. Eu fiz essa pergunta para o senhor porque isso é muito comum em todo o Brasil, né? Quase Isso, todas as instituições que cuidam, né, de pessoas, no caso de vocês, de crianças, tem algumas instituições que cuidam de viciados. Nós temos a Cristolândia, né? isso, Também e tal. E vira e mexe tem alguém batendo na porta lá, né? E questionando isso, né? Por que isso que mesmo. tem que ser e tal, e procurando chifre em cabeça de cavalo e ainda tentando botar dificuldade no trabalho e tal, né? E um negócio Isso, que está salvando pessoas, salvando isso vidas, mesmo. né? E cá entre nós, a gente sabe que não está só salvando vidas para o reino, para a vida eterna, está salvando também pessoas, né,
Mudando história de pessoas, né? Mudando histórias, mudando vidas, né, das Sim, pessoas, não é sim, verdade? E às vezes sim. nós temos essa situação. Por exemplo, nós somos muito. é, a justiça às vezes nos questiona, mas ao mesmo tempo também faz vistorias aqui dentro do Lar Batista, né? Eles aparecem aqui, olha, nós viemos Sim, fazer uma sim. inspeção, nós viemos fiscalizar. Falei, tudo bem, Uhum. olha, nós não avisamos, mas não tem problema, vocês podem chegar aqui qualquer hora porque nós não temos nada que esconder. Então eles Uhum. visitam, eles olham, alguns ficam surpresos, né, com o trato com as crianças muito bem cuidadas, Uhum. crianças lindas, as nossas crianças são lindas. Pena que eu não posso colocar a foto delas lá no Instagram para o povo Sim. conhecer. Mas as nossas crianças são lindas. E na grande maioria das vezes, tanto os promotores quanto os juízes que vêm conhecer o projeto, eles saem felizes. Apesar alguns deles às vezes questionar essa questão religiosa, mas eles saem Uhum. felizes, porque o Lar Batista aqui no Tocantins é considerado uma instituição padrão, ou Sim. seja, uma instituição, um exemplo a ser seguido, vamos dizer Uma assim, no referência, né? trato Uma com as crianças, referência. uma referência, exatamente. Nós temos nós somos considerados também, nós temos um registro de utilidade pública municipal, dado pela Câmara de Vereadores aqui do nosso município, né? Uhum. Muito Sim. interessante. Legal. Isso é muito bacana, sabe, pastor? A gente, por exemplo, eu particularmente eu sei que a Colômbia, não sei se ainda é, eu acredito que sim, né? Mas a Colômbia, ela até alguns anos atrás aí, hoje eu não sei, até porque eu não pesquisei mais sobre isso, mas a Colômbia era, ou né? Uma referência de medida socioeducativa, ou seja, na questão de recuperação de jovens adolescentes, né? Infratores e tal. E a Colômbia lá, eles são lá, né, uma referência justamente nessa construção de reorganização da vida desses jovens e tal, né? Isso. E então isso é muito bacana, né? Quando você é reconhecido. E hoje o Lar Batista está aí também em plena, vamos dizer, em plena ascensão. Pastor, e tem previsão de abrir outros lares batistas no Brasil também, não? Tem algum projeto já mais próximo, mais... Não, não, no momento Tá, não. sim, Não, no momento sim, não. Nós temos, né, os dois, né, Barreiras e aqui no Tocantins, mas não temos notícias dessa previsão, não. Seria até sim. interessante, mas nós temos a Cristolândia Criança, né? Que é um projeto também muito, muito interessante, que é o trabalho com crianças também nessa área de risco, porém cujos pais são ligados, né, a drogas, essas coisas. Uhum, uhum. Mas talvez abrir outras Cristolândia Crianças, mas lares ainda não. Talvez mais à frente seja até possível isso, mas no momento não. O de Barreiras tem quanto tempo? De Barreiras tem um pouco menos. Eu não sei dizer para você exatamente. O Lar Batista Uhum, FF Sorém tem 81 anos. O de sim. Barreiras talvez tenha seus 60, 55, 60 anos. A história do Lar Batista, o SS Sorém, né? Ele F de faca. Francisco é Fulgêncio. isso, FF Sorém. A história Isso, dele é bem interessante, né? Eu lembro dessa história, que eu acho que a gente já conversou com outras pessoas a respeito dele. isso. Eu queria que você contasse para a gente como é que começou, assim, de uma forma bem resumida, mas como é que começou o FF Sorém aí, pastor? Bom, em 1942, o pastor Francisco Colares, naquela época, ele era pastor entre os índios, né, lá na Sim. cidade de Itacajá, lá no interiorzão, onde nós começamos. Então, o Uhum. pastor Francisco Colares, ele estava indo para uma outra cidade fazer compras, estava a cavalo. Quando ele voltou, ele Tocantins nem encontra... existia ainda, né? Não, não, naquela época era Goiás, né? Era tudo Goiás. Goiás, né? Isso. Goiás, era o chamado norte de Goiás, né? Sim. Então, quando ele voltou daquela cidade indo para Itacajá, é uma estrada de chão, ele encontra na beira da estrada três crianças. E ele pergunta: o que vocês estão fazendo aqui?
E eles respondem, né? Ah, a nossa mãe faleceu e o nosso pai saiu há muito tempo de casa e nunca mais voltou. E aí ele perguntou, vocês querem ir comigo para Itacajá? E queremos. Aí ele pegou aquelas 3 crianças e levou para casa dele, né? E falou com a esposa, olha aqui, dona Beatriz, né? Olha aqui, Beatriz, o que Deus mandou para gente? 3 crianças. Aí ela disse assim, nós vamos abrir um orfanato. E esse orfanato vai abrigar quantas crianças Deus mandar. Em 1942. Então ele funda o Lar Batista FF, o Lar Batista, que na verdade era Orfanato FF Sorém. Depois ele fundou uma escola que passou a ser Escola Orfanato FF Sorém. E até hoje, né, nós não temos a escola mais, mas ficou o Lar Batista e de lá para cá passaram, posso dizer para você, talvez centenas de crianças, né, de 1942 até 2022, centenas de crianças. Sim. E vocês, essas 3 primeiras crianças, vocês têm notícias delas ou não? Temos, elas moram no Maranhão. Elas são vivas? Maranhão, são vivas, ainda são vivas. Sim. As 3 crianças são vivas, os 3 irmãos, né? São Sim. vivos. São 2 mulheres e um homem. Estão lá na cidade, eu me fugi o nome da cidade, mas no Maranhão, se eu não me engano, é Estreito, no Maranhão, cidade de Estreito. Estão lá. Alguns anos atrás, em 2015, nós fizemos um encontro de ex-moradores, né, ex-internos do Lar Batista. E nós até tentamos trazer os 3 irmãos, mas por causa da idade não conseguimos. Sim. Mas temos notícia que eles ainda estão vivos. Ah, que legal, coisa boa. Pastor, eu queria que o senhor já até falou aí que tem testemunhos, né, de crianças que passaram por aí e hoje estão, né, bem-sucedidas, né, empresários, funcionários públicos, enfim, e tal, pastores, né, e tal. No caso desse agora, que é o mais jovem aí, já tá caminhando, fazendo medicina e tal. Dentre todas essas crianças que passaram aí, eu queria que o senhor contasse para a gente aí, de repente, a história de um ou dois deles que marcou a vida. Sei que são muitas, como o senhor falou, mas que marcou, por exemplo, a sua vida diretamente. Nós temos 2 irmãs que nós adotamos, que o pai faleceu, elas foram colocadas pela mãe para o Lar Batista, e há algum tempo a mãe também faleceu, e nós adotamos essas 2 irmãs. Estão com a gente até hoje. Uma é funcionária pública, trabalha aqui na Faculdade do Tocantins, na Faculdade Federal do Tocantins, e de tantas e tantas crianças, poderia contar também o testemunho de a Débora. A Débora chegou com 12 anos no Lar Batista em 2000, se eu não me engano, 2003, 2004, e a Débora chegou totalmente órfã, né? O pai havia falecido um tempo atrás e a mãe faleceu, e ela chegou no Lar Batista muito, mas muito rebelde. Ela não queria ser sequer tocada, a gente não podia dar a mão a ela, nós não podíamos falar nada com ela, que ela nos xingava. Foi um momento bem difícil com a Débora, sabe? Mas com o tempo, a Débora foi conhecendo a palavra, ela foi conhecendo o amor de Cristo, ela foi conhecendo o amor, o carinho que as cuidadoras davam a ela, e o tempo passou e ela saiu com 18 anos do Lar Batista. Eu me lembro perfeitamente que uma vez eu fui falar com ela, quando ela chegou, eu falei, mas minha filha, você não pode, não me chame de filha, porque eu não sou sua filha e você não é meu pai. Ela disse isso, né, quando ela chegou. No dia que ela saiu, foi em junho de 2010, junho de 2010, quando ela saiu, ela fez um discurso. E nesse discurso que ela fez, eu me lembro como se fosse hoje. Ela estava no microfone, no púlpito, e eu estava atrás dela. E ela agradeceu o Lar Batista, agradeceu as pessoas, agradeceu os coleguinhas, e ela virou para trás e falou assim, e eu tenho um agradecimento todo especial, eu quero agradecer o meu pastor. Sabe, irmão? Foi uma coisa assim, eu quero agradecer o meu pastor, porque ele teve paciência comigo, ele acreditou em mim, ele foi alguém que me ajudou. Então, muito obrigado, pastor.
E hoje a Débora, ela trabalha no escritório de advocacia aqui em Palmas. É alguém que a gente tem muito orgulho dela, sabe? É uma menina de um valor, assim, incrível, o valor da Débora. E é uma das Sim, histórias que eu conto, assim, com um orgulho santo, sabe? sim, Porque eu olho para trás e deixei muita coisa para trás. Né? Lá de 1998 para cá, 2003 para cá, principalmente, mas hoje, quando eu olho para trás, eu digo assim, olha, valeu a pena. Valeu a pena tudo que eu deixei para estar aqui, para ensinar essas crianças, para falar do Evangelho para essas crianças, de Jesus para essas crianças. Valeu a pena. Se eu tivesse que fazer tudo de novo, eu faria, porque valeu a pena. pastor, assim, o senhor falou que o senhor adotou, né, a sua família e tal, adotou duas crianças, né, daí que já passou por aí e tal. E quando essas crianças chegam, porque o senhor falou aí que são cuidadas por pessoas igual mãe, igual, né, igual pai e tal. Isso. Uhum. E aí, essas pessoas, elas não têm o risco de se apegarem demais a uma criança, e aí essa criança ir embora, e essa pessoa ficar ali, de repente, depressiva e ter algum problema até emocional por conta de... Já aconteceu isso Não, ou não? não, não. Não, não, não há tanto, Sim, mas a gente se apega, né? sim, As eu imagino. cuidadoras se apegam, nós temos um casal que eles se apegaram também, se apegam às crianças, mas é algo que quando as pessoas vêm para o Lar Batista, nós conversamos muito sobre isso. Então nós Sim, temos reuniões, nós pedimos para falar sobre as crianças, e nós deixamos isso assim, falamos muito, que podemos nos apegar, mas não ao ponto de prejudicar, né, o nosso lado psicológico, porque o caminho normal é esse, é igual os filhos biológicos nossos. sim, Deus nos dá os filhos biológicos e eles vão crescendo, crescendo, chega uma hora que eles precisam voar sozinhos. E sim. assim são as crianças do Lar Batista. Mas essa questão de apegar é algo assim que é quase que impossível de não nos apegarmos. Então tem aquelas Sim. que marcam profundamente a nossa vida e quando elas saem nós sentimos muito, mas sentimos mesmo. Mas não é esse ponto, né, de ficarmos depressivos, não. E mas um sentimento de dever cumprido em relação a Sim. essas crianças quando elas deixam o Lar Batista, né? E normalmente, quando elas deixam, elas vão, vocês sabem também para onde que elas estão indo ou não? Ou a justiça Sim, não? sim. Na maioria das vezes, sim. Nós temos, por exemplo, para isso que nós temos o Instagram do Lar Batista. Para isso que Sim, nós temos o Facebook do Lar Batista, porque através tanto do Facebook quanto do Instagram, nós conseguimos acompanhar a grande maioria deles. E como eu falei lá no início, nós temos um grupo de WhatsApp de ex-internos. Então nós temos aí quase 100 internos no nosso grupo de WhatsApp, de sim, ex-internos, né? sim. E vocês Então nós avaliam? acompanhamos. Ah, Não entendi. e vocês avaliam também, por exemplo, vocês ajudam a avaliar a família que tem a pretensão de adotar uma criança, por exemplo, Não, vocês não, não, não fazem porque parte desse aqui. processo? Não, não. Porque quem quer adotar tem que estar Sim, inscrito no Cadastro Nacional de Adoção, sim, né? Então é todo um processo paralelo que a sim. Vocês não pessoa se participam em momento inscreve. nenhum. Não, 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 não. Porque isso aí já é feito pela Justiça, né? Sim, Dentro do cadastro já existe todo um trâmite, um processo que aquela família recebe visita de assistente social, de psicólogo, sim. né? Então é um trâmite que leva às vezes 6 meses, um ano, 2 anos, é muito relativo. Então nós não Sim. participamos de forma direta. Nós participamos depois, que a família adota a criança, nós acompanhamos o depois. Mas antes nós não temos como. Até porque não sabemos, né, quem é a família a qual aquela criança vai. Sim. E o que é muito comum, por exemplo, nos orfanatos, né, às vezes a criança ela é adotada, né, e de Uhum. repente, por alguma razão, depois a criança apareceu lá de novo, né, ou seja, ela foi, aspas, aí foi devolvida, né? Isso já aconteceu com vocês ou não? Não, conosco não aconteceu. Não aconteceu da criança ser devolvida. Não. Sim, Graças a Deus, até porque é um trauma muito grande, né? A criança ser eu devolvida. imagino.
Depois da adoção, a família recebe um período transitório com a criança, né? Ela não adota diretamente, ela fica um período com a criança, parece que são 6 meses, e depois desses 6 meses tem uma nova audiência quando ela fica em definitivo com a criança. Mas mesmo assim, nós nunca tivemos esse desprazer de receber uma criança a qual foi adotada, não. Nunca recebemos, graças a Deus. Benção. Eu acredito que até pelo trato, né, de quando essa criança chega aí com vocês, né, eu acho que... nós tivemos, sim, até agora me lembrei de uma situação que a família ela foi para adotar, mas ela desistiu da adoção porque a criança, por causa dos ensinamentos bíblicos. Então, quando ela chegou lá, o futuro pai, vamos dizer assim, ele chegou fumando. Aí ela falou assim, mas você fuma? Jesus não gosta que você fume. Você sabia disso, que Jesus não gosta? Aí ele, no dia seguinte, ele me procurou e falou assim, pastor, eu não vou adotar mais a fulana. Eu falei, mas por que, meu irmão? Por que você vai adotar? O que aconteceu? Não, ela vai querer impor lá dentro de casa a religião, vai querer que a gente leve ela para a igreja, eu não sou da igreja, eu não vou para a igreja, então eu estou desistindo da adoção. E ali ele desistiu. Sabe? Foi a única situação, mas ele não chegou a adotar, ele foi conhecer a criança, né? Sim. Porque tem isso, a pessoa primeiro, o fórum liga para a família e diz, olha, lá no Lar Batista tem uma criança assim, assado, conforme vocês colocaram no cadastro. Vocês querem ir lá conhecer? Aí eles vão, mas assim, sem dizer que estão adotando, eles são ainda, né? Não pode, eles não podem dizer assim, eu vim aqui porque eu vou adotar fulano de tal, não. Para a criança, né? Mas nós sabemos. Sim. Então esse foi o único caso, mas ele não chegaram a levar a criança, não. Sim. Entendeu? Então a criança até hoje não sabe dessa história. Foi bom. Sim. Que legal. E pastor, e aí agora o Lar Batista hoje tem em 42 que começou, né? Foi fundado em 42. 1942, isso. Sim, então tem 60, 80 anos, é isso? 80. Em maio vai ser a nossa festa de 81 anos. 81 Você, anos, do pessoal da Rede 316, os nossos ouvintes, está todo mundo convidado. É o último sábado de maio de 2023, festa de 81 anos do Lar Batista. Que legal. Quem sabe, né? A gente consegue dar uma chegada aí e fazer uma quarta missionária ao vivo daí, ó. Glória a Deus, quem sabe. Mas muito bem. Pastor, aí assim, o senhor falou que o senhor já falou que adotou, né, 2 crianças e tal, e outros funcionários também já tiveram ou voluntários até mesmo, já tiveram essa oportunidade de adotar outras pessoas, outras crianças também daí, não? Não, só a gente, só nós que tivemos. Sim. Entendeu? Outros não, porque geralmente eles vêm, eles cuidam das crianças, né, as chamadas mães sociais, as missionárias, mas ainda não tivemos nenhuma que adotou. Tivemos missionárias que passaram um período de 2, 3, 4, 5 anos como mães sociais, e quando elas foram embora, aquelas crianças que na verdade deixaram de ser crianças, que saíram do Lar Batista, chamam de mãe até hoje, aquela missionária. Então, mas assim, adotar mesmo não. Sim. E vocês já tiveram casos assim de crianças que chegaram, por exemplo, completaram aí uma certa idade que de fato não podia mais ficar aí e vocês tiveram que encaminhar para outro lugar ou não? Não. É assim, olha, nós recebemos a criança, eu vou fazer uma linha do tempo contigo rapidamente. Digamos que eu recebi uma criança com 8 anos. Essa criança vai ficando no Lar Batista, porque a família não pode receber de volta, ela não foi colocada para adoção e não tem família extensa. Aí ela vai ficando no Lar Batista. Quando essa criança completa 16 anos, nós temos o chamado projeto de desligamento. Então esse projeto de desligamento consiste em quê? Nós temos parceiros, vou chamar de convênio, nós temos parceiros que nos ajudam a arrumar o primeiro emprego para essa criança, e ela continua com a gente. Agora ela já está trabalhando, ela começa a ter a sua certa liberdade, né? Ela começa a ter a sua autonomia, ela já pega um ônibus, ela já tem o seu celular, porque precisa ter um celular.
né, para se comunicar com a gente, caso de alguma emergência. Então, isso vai até os 18 anos. Quando chega aos 18 anos, nós conseguimos famílias para acompanhar aquele adolescente quando deixa o Lar Batista, né, que ele vai deixar quando ele completa 18 anos. Mas nós já tivemos adolescentes que, né, mesmo dentro do plano de desligamento, continuaram com a gente até os 19, 20, 21 anos, né? Porque isso é muito relativo. Ele não significa que ele fez 18 anos, nós vamos abrir o portão, olha, filho, você agora, ou filha, você agora precisa cuidar da sua vida, não é assim. Né? Só quando a gente tem plena certeza que ele ou ela tem condições de assumir a sua vida sozinho. Então, é alugado uma casa, nós temos uma pessoa que vai acompanhar o dia a dia daquele adolescente, né, na sua nova vida. Então, funciona dessa maneira o plano de desligamento nosso projeto de desligamento. Legal. E o senhor tem aí, no caso, visita do lar, assim, tem alguma visita aberta, porque às vezes quer ir conhecer, quer de repente até trabalhar como voluntário uma vez na semana e tal? Existe essa possibilidade? A visita ou as visitas são aos sábados à tarde. Todo sábado à tarde nós temos visitas. Né? Pessoas que querem conhecer, querem saber o funcionamento. Nós recebemos visitas de tantas pessoas, famílias, como alunos de faculdades, interessadas em conhecer o projeto, né? Até mesmo para fazer algum trabalho de faculdade, nós recebemos grupos que vão conhecer o Lar Batista aos sábados à tarde. Voluntários, a pessoa primeiro tem que fazer contato conosco para nós sabermos onde aquele voluntário se encaixa, até para ter incentivá-lo, né, como voluntário, porque às vezes a pessoa quer ser voluntária, mas ela não está no lugar que ela gostaria de estar dentro do projeto. Então nós precisamos conversar para saber o que ela pode oferecer como voluntária, né, a mão de obra que ela quer fazer, que às vezes é dentro de uma casa, às vezes é costurando, às vezes é fazendo atividades relacionadas a brincadeiras com as crianças, recreação. Então nós precisamos conversar com esse voluntário primeiro, aí depois nós colocamos, ela vem nos ajudar uma vez por semana, duas, uma vez por mês, de acordo com a disponibilidade dela ou dele, né, ou da família também. Sim. Dentro do Lar Batista, tudo é voltado só para as crianças, ou vocês têm, por exemplo, oficinas profissionalizantes, cursos, algumas coisas assim? Não, nós temos, o Lar Batista também é voltado para a comunidade. Eu costumo dizer que o Lar Batista está ali para servir a comunidade. Então nós temos projetos para a comunidade, tipo aulas de balé, futebol, vôlei, palestras para os pais, né? Nós temos, o Lar Batista também tem esse tipo de atividade. Nós temos aí, agora, por exemplo, nós estamos fazendo o coral com as crianças da comunidade para a nossa programação de Natal, que vai ser dia 19 de dezembro. Vai ser um negócio, um tempo muito bacana com essas crianças lá da comunidade também, junto com as nossas crianças. Sim. Uma outra pergunta, pastor, aqui, curiosa até. Você falou que aí já saíram, ou já estão saindo, né? Não sei se já teve outros casos, mas já teve médicos, né? Tem pastores, tem empresários, enfim, tem, né? Toda sorte de pessoas aí que atuam em várias atividades, enfim. E o senhor já ficou sabendo se daí já saiu crianças que chegaram aí, se conheceram, cresceram e tal, e se encontraram depois e casaram ou não? Não tivemos ainda não. Não tivemos. É mesmo? Que legal. Então, já tivemos até caso de crianças que chegaram aqui e se olharam uma para a outra, se gostaram, mas não chegaram sequer a namorar, né? Mas não ficaram como, não tiveram nenhum tipo de relacionamento depois que saíram daqui. Não tiveram. Sim. Muito bem. É até curioso isso, né? Mas não tiveram, não. Pois é, porque 80 anos, né? Já tem de história. Né, mas, pelo menos eu não tive conhecimento, mas eu penso que é assim, porque eles, quando chegam aqui, eles moram numa casa que nós chamamos de casa-lar. Então, é uma família. Então, quando eles são criados, eles se veem como irmãos. Né? Eu acho que é mais ou menos por aí. Sim. Muito eles bem. vão desenvolvendo um sentimento de família, de irmãos, mesmo aqueles que não são biológicos, mas
né, vão tendo esse sentimento. Sim, interessante. E, É, e dentro daí já saíram, você falou que tem pastores, já saíram também jovens que também querem dedicar a vida em missões, em serem radicais, serem plantadores de igreja, de trabalhar também no Lar Batista. Você já teve essa situação aí, não? já, nós temos, né, na verdade, Sim. aqueles jovens que, na grande maioria deles, aí eu não vou falar a porcentagem, porque eu não sei realmente, mas uma Uhum. grande maioria deles estão na igreja. Então eles Sim. vão para projetos missionários, eles costumam vir ao Lar Batista para contar para a gente as novidades, né, o que estão Uhum. fazendo, eles são ativos em suas igrejas. Então, Sim. assim, nós temos uma gama de ex-internos que estão, sim, Uhum. envolvidos na obra missionária de alguma maneira. E hoje com vocês não tem ninguém que foi ex-interno e trabalha hoje, é funcionário ou voluntário de vocês, né? Não, não. Hoje nós não temos ninguém. Sim, Né? mas já Porque, assim, teve. Hum. cada um segue a sua vida, né? Então, estão Sim, fazendo faculdade, estão sim, trabalhando, estão em outras cidades, estão em outros estados, como esse rapaz que sim. está na Argentina, né? Na Está em outro Argentina. país. Uhum. Então, assim, hoje nós não temos, mas volta e meia nós recebemos, sim, a visita deles e contam para a gente as novidades, aquilo que aprenderam no Lar Batista, a semente, né? E até para poder multiplicar Jesus para outras pessoas. Mas hoje conosco não temos. Sim. E, pastor, e qual é o plano, agora voltando para a sua vida pessoal, qual é o plano, no caso aí do pastor, né, em relação à sua vida ministerial e tal? O senhor pretende continuar aí no Lar Batista? Quer abrir mais Lar Batista? Quer expandir isso daí? O que é que você pensa a respeito disso? Olha, é uma pergunta um tanto quanto difícil para responder, porque é o Sim, seguinte: quando eu e minha esposa viemos para cá, nós viemos na total dependência de Deus. Nesse sim, período, eu já recebi, inclusive, alguns convites para sair, né, para pastorear igrejas e tal, sim, mas eu só posso sair daqui com autorização do meu diretor, porque eu costumo dizer que eu uhum, sou vice-diretor do Lar Batista. uhum, Então, pensando no futuro, eu só posso deixar quando o meu diretor, o Senhor Jesus, me autorizar a deixar o Lar Batista. Mas hoje, no meu coração, o meu desejo é continuar, porque é um trabalho muito gratificante em relação a sim, vidas, né? Então, quando você olha uma criança, como ela chegou no Lar Batista, ela vai crescendo no Lar Batista, e um dia você encontra essa criança, seja na rua, seja pelo Facebook, seja pelo Instagram, e aquela criança, né, que já não é mais tão criança, conta para você a vida, o que ela está fazendo, o que ela fez, o que ela faz na igreja, que ela foi para um congresso missionário ou foi para uma programação missionária, e a gente olha nós nos sentimos gratificados, felizes, porque nós sim. fizemos diferença na vida daquelas crianças, né, ou daquela família, daqueles irmãos. Então é muito legal, é muito gratificante isso. Então o meu desejo é permanecer aqui enquanto Deus permitir. Sim. E aí vocês têm projetos de expansão, no caso aí do Lar Batista, ou não? Essa quantidade de 20 crianças no momento está atendendo muito bem. A questão das 20 crianças é uma questão de leis, né? Ah, Porque ok. nós não podemos ter mais de 20 crianças, porque aí já Ah, entra ok. uma outra situação que eu teria que explicar aqui, a gente não teria tempo. Sim. Mas nós temos sim um projeto de que no futuro nós Uhum. possamos, de alguma forma, atender mais crianças, abrir o Lar Batista para que ele possa se expandir. Mas esse Lar Batista aqui mesmo, não abrindo filiais, vamos Em dizer outros assim, abrindo lugares. outros em Uhum. outros lugares, né? Uhum. Nós temos o projeto de expandir o Lar Batista para outros bairros, vamos dizer Sim. assim. E é comum Mas é tudo no vocês tempo de Deus. estarem dentro da meta limite que vocês têm, ou seja, dentro das 20 crianças, ter 20 internos aí é comum ou não? Isso é. É, nós temos, nós temos 15 crianças hoje. Sim, O nosso limite são 20, né? Porque nós sim, temos duas casas lares e cada casa lar comporta 20 crianças. sim, Então, hoje atende bem, sim. Aqui para sim, o projeto, para o local, atende. sim. Até Não, porque nós temos dentro de Palmas, nós temos outros.
projetos de abrigamento, mas não como o Lar Batista, né? São um da prefeitura, outro de uma outra denominação, mas o Lar Batista em si, ele atende bem, sim, com esse limite de 20 crianças. Pois é, mas a pergunta que eu fiz, mas foi bom você ter falado também, ter me dado essa resposta, essa informação também, mas a pergunta que eu fiz foi a seguinte: é comum vocês baterem a meta, ou seja, a quantidade, né, que vocês têm aí de limite, ou seja, chegar a esse limite? É comum ter 20 crianças aí internadas e tal, ou não? É comum. É comum porque hoje eu tenho 15, mas a quantidade de ligações que eu recebo para abrigar crianças. Então, o que acontece? Nós temos uma determinada quilometragem que nós recebemos crianças. Nós não podemos receber, por exemplo, uma criança de outro estado. Nós não podemos receber crianças que moram a 400 quilômetros. Não podemos, porque às vezes o município coloca a criança no abrigamento e abandona a criança, e não pode, isso não é assim. O município tem que vir visitar, tem que trazer os familiares da criança, né, para que a criança não se sinta abandonada duas vezes, né, por quem trouxe, né, e pela própria família, que dependendo do caso, abandonou aquela criança. Então, às vezes, nós já recebemos crianças de 400, 500 quilômetros que o município dizia que não podia visitar porque a prefeitura não tinha condições de mandar o carro, ou não tinha combustível, coisas assim. Então, nós limitamos até uma determinada quilometragem, né, para recebermos essa criança do determinado município. Sim. E vocês têm como que eu posso dizer, um perfil de crianças para receber ou não? A justiça mandou, vocês recebem? Não. Nós temos um perfil, que na verdade é de 0 a 11 anos, né? Sim. E é criança realmente em situação de risco. Se antes da justiça mandar a criança, eles têm que ter feito a busca para a família extensa, né? Para saber se um tio, uma tia não pode receber aquela criança. Porque o abrigamento, na verdade, é a última instância para aquela criança. Eles antes têm que fazer toda uma busca para tentar colocar aquela família, para que ela não saia da sua família de origem. Sim. Mas vocês podem rejeitar caso a justiça mandem para vocês alguma coisa, vocês avaliam também o perfil próprio do Lar Batista? Sim. Podemos. Nós não recebemos, por exemplo, menor infrator. Não recebemos. Menor usuário de drogas, criança que foi envolvida, nós não recebemos, né, por causa do risco que nós temos lá, porque nós temos crianças de 1 ano, 2 anos, 3 anos. Sim. Então nós temos todo alguma situação que a gente não podemos dizer que não recebemos, né, até porque nós temos um regimento interno que nos diz isso, né. Então já aconteceu, inclusive, de situações que eu não pude receber. Sim. E já aconteceu de vocês terem recebido e descobrir aí que a criança, de repente, era um infrator? Sim, já recebemos. Já, porque nós não sabíamos, nós perguntamos, inclusive, e o próprio município, ele não nos contou da situação, né? Então, ficamos até um tempo com o menino, mas nesse caso específico, teve uma família que quis aceitar o desafio de receber esse menino na casa deles. Eles receberam, né, deixaram a criança deixou o Lar Batista, era um menino de 12 anos na época, e ele foi para essa família. Mas não foi uma experiência muito boa para a família, não, na época. Mas eles receberam de coração, de braços abertos, um menino que não valorizou, vamos dizer assim. Mas o que eles puderam fazer para valorizar a criança, eles fizeram, só que ele não quis. Mas foi uma situação que nós tivemos que não podíamos deixar a criança continuar no Lar Batista. Sim. Até porque também eu acho que é uma outra estrutura que tem que ter, né, para poder receber esse tipo de criança, né? E uma estrutura que hoje está difícil, né? A nível de Brasil, alguma estrutura que receba crianças usuárias, menor infrator, digamos, uma casa-abrigo para eles específica, né? Nós temos essas que nós já conhecemos, né, como é a casa-abrigo em São Paulo e outras, mas eu digo assim, de uma forma como o Lar Batista tem,
Voluntário? Poderia ter, né, outros casos, né, por exemplo, casa de recuperação, totalmente evangélica para crianças, né, para crianças e adolescentes, porque a quantidade de adolescentes é cada vez maior usuários de drogas, né? E nós não temos, aqui no Tocantins, por exemplo, nós não temos conhecimento. E volta e meia nós recebemos ligação ou ligações de pessoas, até mesmo dos fóruns, me perguntando se eu conheço alguma casa de recuperação para que abrigue crianças e adolescentes. Não, não conheço. Pois é. Isso no Brasil, de fato, infelizmente, ainda é uma deficiência, né? É verdade. Mas uma coisa para a gente estar orando, né? Para de repente o Senhor possa nos dar estratégias, né? Quem sabe futuramente não tenhamos aí uma casa também nesse sentido. Verdade. Mas é isso. Meu pastor, tem mais alguma informação que o senhor gostaria de trazer para a gente a respeito do Lar Batista FF Sorém, ou até mesmo desse projeto, né, no contexto geral aí, Lar Batista? Você gostaria de trazer mais alguma informação? Eu quero deixar o nosso Instagram, né, que é Lar Batista FF Sorém, e o Facebook também, Lar Batista FF Sorém. E eu quero deixar o meu Zap para as pessoas que quiserem alguma informação a mais, quiserem ligar a respeito do projeto. Eu quero deixar aqui, posso? Claro, claro. Então tá bom, é o 63 99911 3755. Bom, pastor Robson, pode ligar, pode perguntar, pode mandar áudio. Vai ser um prazer responder a cada um dos nossos ouvintes interessados no projeto Lar Batista. E caso você queira também tanto visitar quanto ser um voluntário, nós estamos com as portas abertas para recebê-los. Repete o telefone para mim, por favor, pastor. O DDD é 63 Sim. 99911 3755. 3755. Pronto. Isso, pastor Robson. Tenho certeza que daqui a pouquinho vão me perguntar de novo, e se eu não tiver anotado, aí o povo vai me bater aqui. Tá bom, querido, foi um prazer, viu? Querido, o prazer foi nosso. O senhor gostaria também de deixar para a gente aqui alvos de oração e outras formas também de a gente poder, de alguma, ajudar o Lar Batista? Quero, porque as pessoas sempre me perguntam qual é a maior necessidade do Lar Batista. Isso. Sempre. Pastor, qual é a maior necessidade de vocês hoje? Sim. E eu digo, a nossa maior necessidade são as orações. Sim. Porque já dizia Martinho Lutero, né, que a oração move as mãos de Deus. Então, o meu desejo é que estejam orando tanto pelo projeto, quanto pelas crianças, e também pelos nossos cuidadores, os nossos missionários, a família do pastor Robson e da missionária Judite. São o meu desejo que os irmãos estejam orando por nós. Amém. Muito bem. A missionária Judite trabalha diretamente contigo aí também? Trabalha. Ela eu costumo dizer que a Judite, ela é 60% daquilo do projeto, né? Ela é 60% do meu ministério dentro do projeto. Aí de mim se não fosse a Judite. A coisa só acontece por causa da nossa querida irmã Judite, então. É verdade. É uma mulher de valor. Amém. Né? Amém. Muito bem. Na nossa quarta missionária de hoje, então, estamos aqui encerrando, né, conversando com o nosso querido pastor Robson Rocha, que atua diretamente lá no projeto Lar Batista FF Sorém, Palmas, Tocantins, e vale muito a pena, eu acho que vale muito a pena você conhecer, e claro, para você que está aí um pouco mais longe, não acha que não vai ter essa oportunidade de conhecer o Lar Batista, coloque aí no teu caderninho de oração, né? E claro, se o Senhor também tocar no teu coração, eu acho que pode de alguma forma contribuir, né, pastor? As pessoas que querem de repente enviar uma oferta, querem de alguma forma ajudar, né? Porque como Isso. É um projeto, podemos dizer aí aspas, voluntário, né? Que não tem uma verba fixa que recebe do governo estadual, municipal, federal, enfim. Né? Não tem nenhum patrocínio de ninguém e tal, cada mês vencendo ali, né? Os desafios e tal. Então, se você sentir no coração, né? O nosso querido
O pastor Robson já deixou o telefone aqui, mais uma vez, 639-9911-3755. Esse é o telefone que você pode entrar em contato e dizer para o pastor, de repente, como é que você pode ajudar. E também, né, claro, se quiser passar, você que está perto ou quer tirar umas férias aí, né, quer doar das suas férias uma semana, 10 dias, né, para estar junto lá com o pastor, aprendendo mais e sendo voluntário no Lar Batista, vai ser muito bem-vindo, né, pastor? É interessante você falar isso, porque eu até esqueci dessa colocação. Você que quer investir alguns dias das suas férias sendo voluntário no Lar Batista, nós temos como hospedá-lo. Você só vai se preocupar com a passagem. Legal. Né? Você pode vir com a sua família, você pode vir com a tua esposa, com o teu esposo, passar nas férias escolares, vir passar uma semana, 15 dias, um mês aqui conosco, nos ajudando. Nós temos, sim, hospedagem para você. Você só se preocupa com a passagem, que hospedagem e alimentação é conosco. Vai ser um prazer grande, imenso. Você não faz ideia, vocês não fazem ideia a alegria do nosso coração quando recebemos voluntários. Que legal, que bacana. Muito bem, então, bom saber dessa informação aí, né? Então, para você que quer conhecer esse projeto, tá aí uma excelente oportunidade, né, para você estar conhecendo um pouco mais do Lar Batista. Pastorzão, obrigado por nos atender, obrigado por esse momento de bastante aprendizado e as pessoas poderem conhecer um pouco mais do Lar Batista, né? E esperamos, em uma próxima oportunidade, estar mais uma vez aqui conversando com o senhor, sabendo como é que estão aí, quais são as novidades dentro do Lar Batista, do projeto, enfim, né? E a gente aguarda já aí o próximo bate-papo com o senhor. Muito obrigado, que Deus abençoe. Forte abraço à nossa querida missionária Judite também, né? E que o Senhor continue abençoando vocês aí. Ótima semana para vocês aí. Amém. Eu que agradeço, eu não tenho palavras para expressar a minha gratidão, a minha alegria de estar aqui com vocês nessa manhã, né? Explanando um pouquinho, falando um pouquinho do projeto Lar Batista FF Soleil. Muito obrigado e continue orando por nós. Amém. Muito bem. Pastorzão, obrigado, viu? Deus abençoe e até a próxima. Amém. Você acabou de ouvir mais uma sensacional reprise da Quarta Missionária, aqui na Rede 316.